Glória a Deus. Nesta noite, nós estamos aqui com a oportunidade de ser porta-voz de Deus para a sua vida. E quando o pastor Jailton ele me fez o convite assim, eu pensei uma mensagem para assim ministrar aqui nesta noite. E orei ao Espírito Santo, pedir a Deus. Eu não vou ler assim uma leitura áurea, mas vou pregar nesta noite sobre 4 verdades que Deus vai falar para você hoje. Eu quero te fazer uma pergunta nesta noite, amado ouvinte. Você já ouviu a voz de Deus hoje? No passado, a Bíblia nos informa, ela nos diz que Deus falava de várias maneiras. No livro de Gênesis, capítulo 3, a Bíblia nos diz também, é categórica em dizer que Deus falava com o homem todos os dias, na virada do dia. Deus vinha e falava com o homem, diretamente com o homem. E muitas das vezes nós estamos perdendo o pastor Jailton e nosso irmão Peter a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Pastor, e como ouvir a voz de Deus? Meu irmão, não tem outro meio de você ouvir a voz de Deus a não ser pela sua palavra. Amém? Deus falou antigamente pelos profetas, Deus falou através de sacerdotes, através do seu Espírito, mas Deus sempre usou o homem. No livro de João, Evangelho de João, capítulo 1 nos diz que o verbo, quer dizer, a palavra de Deus, Jesus estava na palavra, o Evangelho era a palavra, o Antigo e o Novo Testamento. E o verbo se fez carne. A palavra, quer dizer, Emanuel, Deus habitou entre nós, Deus conosco. E nesta noite Deus vai falar contigo em 4 verdades. 4 verdades que Deus vai dizer para você hoje. Para mim, pastor, para você hoje. Eu tenho certamente um texto áureo. Em 1 Pedro, o apóstolo, entre os 12, o apóstolo de Cristo, quando se ditava os 3 apóstolos destacados na palavra, nos dizia Pedro, Tiago e João. Era esse trio, e Pedro fazia parte desse tripé de Cristo, desse convívio, desta intimidade com Cristo. E ele fez aqui a primeira epístola, né, segundo Pedro escreveu, no capítulo 5, no versículo 6 ao versículo 10, nós vamos encontrar 4 verdades que Deus vai falar para você. É com você mesmo que Deus vai falar. Vamos fazer a leitura áurea. A epígrafe do texto nos diz assim: vários conselhos e votos, saudações finais e bênção. Nesta carta, neste capítulo, Pedro nos mostra assim a sua atuação como presbítero. E ele nos fala dos deveres do ministério, do ministro, ou do ministério de cada pessoa. Vamos começar a ler no capítulo 5, do versículo 6 ao 10. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. No versículo 7 nos diz: lançando sobre Ele toda a vossa preocupação. Em outras versões diz assim: toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O versículo 8: sede sóbrios e vigilantes, pois o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar.
Resistir firmemente na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão sendo cumpridos na vossa irmandade espalhada pelo mundo. E o último versículo nos diz, o 10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar as vossas vidas em Cristo Jesus. São 4 verdades que eu encontro nesta leitura, no capítulo 5, do versículo 6 ao 10, que nos fala, cujo Deus irá nos falar nesta noite. Deus quer falar com você, com todos, e todos os dias, lhe dando força para enfrentar cada dia, com perseverança, com esperança, com determinação. Deus lhe diz nesta noite 4 verdades neste texto lido, muito importantes, que você precisa ouvir hoje. A palavra de Deus nos diz que a própria palavra se renova a cada dia. E a primeira verdade que Deus quer falar é esta: que Ele está cuidando de você. Amém? O que seria de nós se não fosse o cuidado de Deus? Pastor, como é que Deus cuida de nós? Dando livramento, curando, salvando, libertando. Como é que Deus cuida de nós? Você acordou hoje? Então Deus está cuidando de você. O seu coração bate? Então Deus está cuidando de você. Eu vejo o cuidado de Deus em todas as coisas, falando em todas as coisas visíveis, falando. E agora falando das coisas espirituais. Então, neste primeiro versículo do capítulo 5 de 1 Pedro nos diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós todos os dias. Olha só, eu sou boca de Deus nesta noite para você. Todos os dias Deus está falando com você de uma maneira. Eu não sei de que maneira está falando, mas está falando. Nós que perdemos a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Deus está olhando para a sua vida e cuidando de você a todo momento. Ele te ama muito. Se você se sente preocupado neste momento ou desanimado, confie. Confie em Deus. Ele vai te ajudar. Ele disse: no mundo tereis aflição, mas eu venci o mundo. Ele diz na sua palavra: vós sois mais do que vencedores. E o pastor Jailton leu aqui em Romanos: o que separará? O que é que vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? E a primeira verdade que Deus quer falar para você é esta: que o cuidado dele é tremendo sobre a sua vida. Talvez você não atentou ainda, mas se você parar para meditar, se você parar para ler a palavra, você vai ouvir Deus. A Bíblia fechada é um livro sagrado, e aberta é a boca de Deus falando. Amém? Deus usou profetas. O que é um profeta? É aquele que profetiza, é aquele que fala, é aquele que usa de atributos para profetizar a palavra santa, inerrável, imutável do nosso Deus. Então a primeira verdade é essa: que Deus está cuidando de você. Olha o momento, talvez você